Seiji, um completo fracassado, vive em um Japão devastado pela guerra, onde usuários de tatuagens mágicas, conhecidos como seladores, estavam causando problemas ao redor do mundo. Temendo pela sua vida e em busca de uma waifu, ele começa a aprender artes marciais, mas devido à sua baixa aura, nenhuma garota quer ficar perto dele. Tudo isso muda em um dia, quando, numa noite escura, o prota se encontra frente a frente com dois idiotas tentando roubar o morador de rua. Seiji rapidamente entra em ação como Batman, enquanto os dois capangas o atacam com uma faca. Seiji, no entanto, desvia do ataque e agarra rapidamente o braço do capanga, jogando-o no chão como eu jogo chinelo na barata. Os capangas começam a mijar nas calças depois disso e correm como um bando de covardes, enquanto o morador de rua coloca aleatoriamente uma pequena pedra com uma tatuagem nas mãos do prota. Seiji pensa que pode vender essa velharia, mas no momento em que ela toca sua pele, começa a brilhar com efeitos especiais baratos, antes de dar um choque que quase o mata. A pedra então desaparece no ar, deixando apenas a tatuagem marcada na palma de sua mão. Quando Seiji exige uma explicação, o homem começa a falar um monte de bobagens filosóficas. Na manhã seguinte, Seiji está atrasado e corre em direção ao colégio, onde acidentalmente esbarra em uma garota de cabelo branco chamada Izzy. Como um verdadeiro god, ele diz a ela para sair do seu caminho imediatamente, mas a garota Rank S dá um soco poderoso o suficiente para fazer um homem adulto se borrar nas calças. Percebendo o que fez, ela toca sua mão com cuidado para pedir desculpas rapidamente e explica que seus reflexos tendem a nocautear qualquer coisa que vem em sua direção. Quando suas mãos se tocam, tanto Seiji quanto a garota de cabelo branco sentem uma faísca elétrica. Ela fica surpresa e assustada. Rapidamente o avisa para ter cuidado antes de se afastar. Mais tarde, na aula, Seiji fica coçando a estranha tatuagem em sua mão como um fracassado. Seus amigos perguntam o que está acontecendo e ele conta toda a história sobre o homem desleixado e a tatuagem. Depois de ouvir, um de seus amigos compartilha um boato sobre uma arma secreta criada pelo governo dos Estados Unidos, chamada Dispositivo de Combate de Selamento, que supostamente vazou para o submundo japonês. Ele descreve como sendo parecida com uma tatuagem e suspeita que pode ser a mesma coisa. Antes que Seiji possa responder a essa teoria de conspiração no estilo Área 51, uma garota de cabelo castanho e corpão violão interrompe a discussão séria com o habitual papo de garota sobre compras. Seiji a chama de Tuco e recusa a ideia, mas ela continua insistindo até que ele finalmente cede. Mais tarde, enquanto faz compras com Tuco, Seiji se depara novamente com a garota do cabelo branco da manhã. Ela se desculpa calmamente por tê-lo socado, mas depois mostra sua verdadeira face e pega seu celular antes de sair correndo. Irritado com isso, Seiji começa a persegui-la enquanto ela o atrai para um prédio abandonado e sombrio. Antes que ele possa perguntar qual é o problema dela, ela exige saber onde ele conseguiu a tatuagem. Quando ele hesita, ela pula a sessão de perguntas e respostas e dá um soco, que ele desvia, mas é imediatamente derrubado no chão. Depois disso, ela agarra seu cabelo de maneira bizarra e começa a bater. Finalmente, ela tira uma faca para esfaqueá-lo, mas como toda garota típica, a mudança de humor dela entra em ação e ela recua, como se não tivesse acabado de espancar o sigma dele. Ela começa a explicar que a tatuagem é uma arma secreta dos Estados Unidos que concede poderes sobrenaturais. Para provar isso, ela pega um pedaço de giz e lhe diz que toda tatuagem tem um gatilho para ativá-la, e no caso dela, o gatilho é o giz. Ela ativa sua própria tatuagem, criando uma pequena bola de vento que sobe no ar e explode como uma mini bomba nuclear, deixando Seiji completamente em choque. Ela explica que as tatuagens foram vazadas por um cientista rebelde e que o trabalho dela é prender usuários ilegais, como Seiji. Ao devolver o celular, ela decide deixá-lo ir. De volta ao seu dojo, seu avô bate nele por ter perdido para um ladrão e diz para ele ficar mais forte, pois os fracos não podem lutar pela justiça. No dia seguinte, a garota de cabelo branco está em um café com um homem chamado Tom, observando Seiji à distância. Tom aponta que ela revelou segredos demais para Seiji, em vez de apenas recuperar a tatuagem, mas ela o ignora como um estagiário não pago, dizendo que vai cuidar do garoto sozinho. A partir disso, Izzy começa a seguir Seiji como uma stalker estranha, mas suas habilidades de espionagem são piores do que as do meu vizinho, já que Seiji e seus amigos percebem ela imediatamente. Depois de aguentar o patético roteiro de quero ser caçada por tempo suficiente, Seiji finalmente a confronta sobre suas tentativas terríveis de espionagem. Ela parece completamente arrasada com a crítica dele, e Seiji acaba tentando confortá-la de forma estranha como uma babá. Logo, a conversa deles muda para força e emoções, mas antes que possam discutir mais, um yakuza musculoso surge do nada e parte para cima deles. Seiji derruba o cara com um soco, e Tom aparece das sombras com o nariz sangrando, dizendo que aquele é outro usuário ilegal de tatuagem que ele estava tentando capturar. O yakuza se levanta, ativando sua tatuagem,
e soca Sage, fazendo-o voar para a rua. Sage se levanta e parte para cima como bobo, desviando dos ataques com bastante habilidade. Ele avisa que o cara é um novo usuário de tatuagem e insinua que, por ser novo, o criminoso ainda não entende completamente seu poder. Sage percebe que o sujeito está usando apenas sua força bruta, então Sage usa suas habilidades de artes marciais para desviar de um golpe e dar um soco. Mas antes que ele possa comemorar sua vitória, o homem enlouquece e agarra a cabeça de Sage, batendo-a contra o chão e continuando a socá-lo como se ele fosse um idiota que pede algo de graça na internet. No meio da surra, Sage lembra da sabedoria de seu pai e, com uma energia instantânea, ele de repente se recarrega como um celular com 1% de bateria. Sua tatuagem começa a brilhar e uma bola de energia escura aparece no ar. Ela flutua até o homem e o arremessa para longe, com seus órgãos se espalhando ao redor. Izzy e Tom assistem em choque enquanto chamam a bola escura de criadora de vácuo, percebendo que nunca esperaram encontrar sua combinação perfeita ali no Japão. Na noite seguinte, Sage abre os olhos e vê Izzy na frente dele. Ele olha ao redor e fica chocado ao perceber que está em seu próprio quarto com Izzy e Tom sentados perto dele. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo e por que estão no seu quarto, e eles explicam que ele desmaiou após a luta, então os levaram para lá. Ela se apresenta e diz que são parte da unidade de recuperação de tatuagens do Exército dos Estados Unidos, e a missão deles é recuperar todas as tatuagens que se espalharam fora do país deles. Ela lhe apresenta duas opções: ou ele se junta à missão deles, ou terão que cortar sua mão, pois tatuagens não podem ser removidas, uma vez que se fundem com o corpo de alguém. Ela explica que a tatuagem dele é criadora de vácuo, e devido à sua natureza extremamente instável, poderia até matá-lo se ele sair do controle. Sage fica furioso com as atitudes deles, e exige um pedido de desculpas por causarem essa bagunça. Em vez de pedir desculpas, Izzy calmamente mostra seu próprio poder e facilmente o derruba. Então ela revela que entende bem a luta dele, pois, apesar de ser muito mais velha do que aparenta, ela está presa no corpo de uma criança para sempre devido aos efeitos colaterais das suas tatuagens. No dia seguinte, na escola, Sage fica surpresa ao ver Izzy, que se junta à sua turma e se apresenta como Blue Fluzy, de Los Angeles. Todos ficam instantaneamente cativados pela sua beleza. Ela acena para Sage de forma travessa, fazendo a classe olhar para ele como se fosse um artista de pegadinhas. Assim que o professor sai da sala, todos começam a questioná-lo sobre o relacionamento com Sage, mas, em vez de esclarecer, ela decide apimentar a situação. Ela diz que o relacionamento deles não é apenas normal, mas um segredo, o que joga todos na confusão. Tuca, com suas curvas exageradas, entra na sala exigindo uma explicação, enquanto os meninos, com ciúmes, jogam Sage pela janela, que acaba caindo na piscina. Mais tarde, na varanda, Sage pergunta a Izzy por que ela se transferiu para sua escola. Ela responde que ficar perto dele vai tornar as coisas mais convenientes. Quando ela pergunta se ele decidiu se juntar à equipe deles, Sage inverte a pergunta e exige saber mais sobre a natureza do trabalho deles. Izzy admite que a missão deles às vezes envolve ações não totalmente morais, mas insiste que é tudo para manter a paz. Ela explica que estão trabalhando para evitar uma guerra entre os Estados Unidos e o Reino Serenon, que possui uma tecnologia de tatuagens mais avançada e está buscando dominação mundial. Depois de pensar um pouco, Sage concorda em se juntar a eles, mas estabelece algumas condições. Izzy aceita suas condições e o recebe na equipe, chamada Blue Moon. Ela lhe dá um endereço e pede para que ele vá até lá para mais detalhes sobre a próxima missão. Antes de sair, ela menciona que descobriu a natureza da tatuagem dele e revela que o sangue é o gatilho para ativá-la, o que deixa Sage horrorizado. À noite, Sage tenta escapar de Tuca e vai para o endereço, mas Tuca o vê e o segue cegamente, como a Baby Rena. Ele chega ao endereço e toca a campainha, mas em vez de Izzy, é Tom que abre a porta e o convida a entrar. Tuca observa de trás sua mente de 3.000 de QI começando a funcionar, e ela acha isso suspeito. Ela decide seguir adiante, mas hesita e desiste da ideia. Justo quando estava prestes a ir embora, uma garota desleixada a encara de forma estranha, o que a deixa nervosa. A garota coloca a mão na testa de Tuca e, com a ajuda da tatuagem em sua mão, ela assume o controle do corpo de Tuca. Sage entra na casa esperando encontrar um esconderijo secreto do exército dos Estados Unidos, mas fica decepcionado ao descobrir que é uma casa normal. Ele nota uma coleção de músicas e uma pelúcia de coelho fofinho no quarto de Tom, o que o faz questionar a seriedade da situação. Na ausência de Izzy, Tom fala para Sage sobre um porão secreto e pede para que ele traga uma caixa de papelão de lá, dizendo que precisarão dela em breve. Sage desce até o porão e fica surpresa em encontrar uma grande base de treinamento, cheia de armas, equipamentos de pesquisa e material de treinamento. De repente,
repente a campainha toca e Tom vai atender, mas assim que ele abre a porta, uma guarda-chuva perfura seu peito, deixando sangrando muito. Ouvindo a confusão, Sage corre para o andar de cima apenas para encontrar Tuca, parada ali com os olhos vazios, como se estivesse sendo controlada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Izzy termina de instalar alarmes de detecção de tatuagens em um prédio enquanto se prepara para sair. Os alarmes começam a soar e uma figura emerge das sombras. É outro usuário de tatuagem e antes que Izzy possa reagir, ele a ataca. Ela desvia rapidamente, mas o movimento rasga seu vestido levemente. Olhando fixamente para o maluco, ela exige saber por que o reino provocaria uma guerra enviando alguém atrás dela. O homem sorri e revela que o rei e a rainha sábios não existem mais, e o reino agora é governado pela filha deles, Arya Beth. Ele se apresenta como Viper, um membro da elite pessoal de Arya Beth, conhecido como Brahmin. Sem hesitar, a luta começa com Izzy e Viper se enfrentando em uma batalha intensa. Viper chicoteia Izzy, mas ela desvia habilidosamente e salta para fora da janela quebrada, temendo pela sua vida e de seus amigos. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.